Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para o nosso coração, que eu tenho certeza que da mesma forma que essa palavra me abençoou, ela vai abençoar vocês. Toda a palavra de Deus, ela nos abençoa, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos alerta. Por isso que a palavra de Deus, ela é vida em nós. A palavra de Deus é vida em nós porque ela transforma. Ela transforma. E por isso que eu falo, sempre, o único papel de um ser humano em relação à transformação do outro é falar da palavra de Deus. É a palavra que transforma, não somos nós. Não somos nós. Na verdade, nós somos só instrumentos na mão de Deus. Quem transforma é a palavra. Quem transforma é o conhecimento que a pessoa começa a ter de Jesus Cristo e viver com Ele, ter uma vida com Ele. Pessoas não transformam, situações não tem como modificar as pessoas. Pelo contrário, gera nas pessoas sentimentos. Mas a palavra de Deus não, ela transforma. Ela transforma. Por isso meu desejo é que essa palavra de hoje seja uma palavra transformadora para você. Que ela venha te transformar. Amém? Queridos, eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês Isaías 43. Isaías 43, versículo 18 e 19. É um versículo muito conhecido de todos nós, mas ele tem grandes coisas para nos ensinar, como toda a palavra de Deus. Por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ler com muita atenção, percebendo as entrelinhas, porque quando abrimos a Bíblia para ler, é a boca de Deus falando conosco. De repente você aí do outro lado hoje está precisando de uma resposta, está precisando de uma palavra de Deus. Então fique atento ao devocional de hoje. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma pergunta. Como continuar? Como continuar? Você já se fez essa pergunta? Você já perguntou para você mesmo como continuar? Porque a gente está vivendo. A gente está vivendo, o dia passa, a gente vai dormir, a gente dorme, descansa, acorda no dia seguinte, é mais um dia. E na verdade, queridos, a vida acontece num lugar chamado rotina. A vida acontece num lugar chamado rotina. Todo dia você sai para trabalhar ou não, todo dia você está aí em casa, todo dia você está fazendo as mesmas coisas. E acontecem coisas na jornada da vida, na rotina da vida, que tentam nos paralisar. Existem coisas na vida que tentam frear o nosso avanço. E eu tive observando essa semana, eu confesso, eu sou muito atento. Eu sou muito atento, eu observo tudo. Eu não era assim, mas eu observo muito todas as coisas acontecendo durante um dia. E esses dias eu estava conversando comigo mesmo. Você já conversou com você mesmo? Parece loucura, né? Mas às vezes eu converso comigo mesmo. E eu estava conversando comigo mesmo e perguntando e observando, quanta coisa acontece em um dia.
quanta coisa acontece em um dia. E muitas dessas coisas tentam nos frear, tentam nos paralisar. Eu gosto de chamar essas coisas de distrações. O que são distrações? Você tem um foco, você tem um objetivo, e essas distrações tentam fazer você perder o foco. Essas distrações tentam fazer você mudar a rota. Essas distrações tentam fazer você perder o objetivo. E é interessante que nesse tempo, em um dia, muita coisa acontece. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, que você vai descansar, muita coisa acontece. Oi, Norimar. Sim, vamos orar para o seu marido. Depois você coloca o nome dele aí para mim, por favor. Eu vou anotar aqui, que eu tenho aqui um caderno de oração, que inclusive todos os nomes de vocês estão aqui, tá, gente? Abrindo parênteses aí na live. Cada pessoa que entra na live, eu vejo o nome dela. Eu anoto aqui num caderno de oração. E eu oro todos os dias por vocês. Tá bom? Não sei se vocês sabiam disso, mas hoje já estão sabendo, tá? Então, Norimar, coloca o nome do seu esposo aí, por favor, tá bom? Vamos estar intercedendo por ele, orando por ele, para que Deus cuide onde ele estiver. Amém? Então, como eu falei, queridos, existem muitas coisas que tentam fazer nos distrair. E aí surge essa pergunta. Diante disso tudo, deixa eu só anotar o nome do marido dela aqui, por favor. Luiz Carlos Pasquati. Pronto, Norimar. Cirurgia do coração? Que Deus alcance ele nesta hora e que ele está na mão dos médicos. O Senhor, nosso Deus, descansa nele, viu? E diante da vida, do dia, das coisas que tentam nos distrair, a gente se pergunta como continuar. Você já acordou desanimado? Você já acordou desanimada? Eu já, muitas vezes. E aí surge essa dúvida, como continuar? E é o devocional de hoje. O devocional de hoje é como continuar. Como seguir em frente? Como passar por essas distrações da vida e continuar? E eu quero começar esse devocional lendo com vocês livro do profeta Isaías 43, versículo 18 e 19. Já lemos esse versículo aqui algumas vezes, já falamos um pouquinho sobre ele, mas hoje ele vai entrar aqui nesse contexto de forma específica. Como continuar? Isaías 43, 18 em diante diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem. Até nesse deserto, eu vou abrir um caminho, um riacho no ermo. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto, nesse deserto que de repente você está vivendo, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Como continuar? Nesse texto que lemos, Deus está dizendo ao povo, e está dizendo para mim e para você, que Ele está fazendo uma coisa completamente nova. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Todos os dias. Entenda isso.
quem anda com Deus, quem tem um relacionamento com Deus, anda em novidade de vida. Por mais que a sua vida tenha uma rotina, por mais que a sua vida tenha situações acontecendo, procure enxergar essa promessa de Deus. Procure enxergar que Deus está fazendo coisas novas na sua vida, sabe? Nesse versículo que lemos de Isaías 43, versículo 18 em diante, Deus nos chama a atenção. Olha o que diz o texto. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E ele diz: veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Mas em seguida ele diz assim: vocês não percebem? Vocês não percebem? Bom dia, Eliane, bom dia, Cláudia, bom dia, Emílio, sejam bem-vindos, bom dia. Olha a chamada de atenção que Deus nos dá. Ele diz para não vivermos presos no passado, entendendo que Ele está fazendo coisas novas, elas estão surgindo, e Ele chama a nossa atenção dizendo: vocês não percebem. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes a gente fica tão envolvido, na situação da vida, às vezes a gente fica tão envolvido nas circunstâncias da vida, às vezes a gente fica tão focado naquilo que não é para focar. Às vezes a gente fica tão ansioso pelo dia seguinte, tão preso no passado, que a gente não percebe as coisas novas que o Senhor faz todos os dias. Por isso Ele chama a nossa atenção dizendo: vocês não percebem? Às vezes a gente deixa de viver a novidade de vida naquele dia, como hoje, um novo dia que está surgindo, e tenha certeza, Deus está fazendo coisas novas hoje. Às vezes a gente passa pelo dia e não percebeu nada do que o Senhor fez. Jesus disse: eu trabalho e meu Pai continua trabalhando. O Senhor não para. Ele não dorme, Ele não descansa, porque Ele não tem necessidade dessas coisas. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus está deixando muito claro: vocês não percebem. Queridos, não deixem que os seus sentimentos, até mesmo legítimos, não deixa você perceber coisas novas acontecendo. Não deixem que as circunstâncias do dia façam com que você não perceba o que Deus está fazendo. Porque Ele está fazendo. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é Senhor. Todos os dias Ele trabalha na minha vida e na sua vida. Cabe a nós a enxergar isso e a perceber isso. E só vamos perceber isso quando estivermos focados nele, com a mente nele, andando nele, se relacionando com ele. Aí a gente percebe. Mas ele deixa um alerta: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, você não percebe. Sabe, queridos, a gente tem que ter o hábito de perceber a bondade de Deus em tudo o que acontece. Porque Deus é bom e a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre. Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ele não oscila. Não, Ele é Deus. Sabe, queridos, não tem nada que você passe na sua vida,
Não tem nada que você viva na sua vida, não tem nada que você faça ou deixe de fazer, que vai mudar a condição de Deus, que vai mudar o amor de Deus por você. Nada. Isso é tão sério que, sabe, você acreditando ou não acreditando em Deus, você tendo fé ou não tendo fé, Ele continua sendo Deus. Porque isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com Ele, é a essência dEle. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Criador dos céus e da terra. Onde nós estávamos quando Ele criou todas as coisas? Onde nós estávamos quando Ele colocou limite, por exemplo, no mar? Você já percebeu que as ondas do mar, elas vão e chegam num determinado limite, ela volta para trás? Isso é ação de Deus. Ele limitou o mar. Por isso que o mar não invade as cidades. Só quando há mudança de clima e há uma catástrofe, que é raro, mas acontece. Há uma desobediência do mar. Mas essa pergunta ele fez para Jó. Se você ler o livro de Jó, Jó estava tão aflito com o que ele estava vivendo. Imagina, em um dia ele perdeu tudo. Em um dia ele perdeu seus bens, em um dia ele perdeu seus filhos, em um dia ele perdeu sua saúde, em um dia ele perdeu tudo. E quando ele estava conversando com Deus, questionando a Deus algumas coisas, Deus falou para ele: onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas, coloquei limite no mar? Onde você estava? E essa pergunta ele faz para nós. O que significa isso? Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é. Por isso que ele virou para Moisés, ali na sarça ardente, quando Moisés falou: tá bom, eu vou para o Egito. Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Quem me enviou? E aí Deus faz uma das maiores declarações. Ele diz: o eu sou te mandou. O eu sou. Ele é. Ele é. Ele não foi, ele não será. Ele é. O eu sou é Deus. Independente do que você está vivendo, do que você está passando, o eu sou continua sendo Senhor, sentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas. Ele jamais perdeu o controle da sua vida. Ele jamais perdeu o controle da minha vida. Então, queridos, tem sim como continuar. E o tema desse devocional é essa pergunta: como continuar? Entenda, o eu sou continua e sempre será Deus. E eu destaquei aqui alguns princípios práticos que podemos observar nesse texto que lemos. Eu vou ler ele de novo, que é o texto introdutório do nosso devocional. Eu destaquei 3 princípios práticos para que eu e você possamos viver o novo de Deus, para que eu e você possamos continuar, sim, a caminhar a jornada da nossa vida para a qual fomos chamados. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou ler de novo o versículo introdutório do nosso devocional. Isaías 43, versículo 18 em diante, diz assim: é Deus falando comigo e com você nesta manhã. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então a primeira coisa que você precisa colocar em prática
para você continuar avançando, para você continuar respondendo o chamado da sua vida. A primeira coisa é: esqueçam o que se foi. Grave isso. Esqueçam o que se foi. No verso 18 de Isaías 43, Deus nos diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Queridos, como pastor eu atendo muitas pessoas, quase todos os dias. Seja pelo WhatsApp, seja lá na igreja, quando eu recebo lá na minha sala, enfim. Eu atendo pessoas todos os dias. Eu faço isso com muito temor, com muito amor e com muito prazer. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. 98% das aflições é pessoas que não esqueceram do passado, pessoas que não conseguiram virar a página, pessoas que trazem na memória aquilo que feriu ela lá atrás, aquilo que magoou ela lá atrás, sentimentos ruins que teve lá atrás. 98% dos problemas, dos questionamentos, das reclamações, são pessoas que não conseguiram virar a página da vida, não conseguiram esquecer o que se foi. Esquecer o que se foi. Queridos, o passado, ele é uma âncora. Ele é uma âncora. Se você não virar a página, ele não deixa você avançar. Entenda uma coisa, eu e você não temos controle nenhum do passado. Nenhum. O que passou não tem como viver novamente, mas tem como ressentir. Sabe o que é o ressentimento? É sentir de novo. Existem muitas pessoas ressentindo o passado. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: esqueça o que se foi. Ah, pastor, mas eu não consigo, o que aconteceu comigo foi... Você consegue sim. Se você olhar para frente, se você entender que existe um Deus que faz nova todas as coisas, se você entender que existe um futuro glorioso para você, se você entender que Deus te ama profundamente e quer te ver bem, se você entender que os melhores dias da sua vida estão à sua frente, você consegue. Você consegue. Esse esquecer o que se foi é uma decisão. Não viver o passado é uma decisão, uma escolha. Que só você pode fazer. O seu pastor não pode, a sua pastora não pode, os seus amigos não podem, né? Só você. Só você pode decidir esquecer o que se foi. Sabe, como eu falei, a gente atende muitas pessoas. O que mais me entristece nos atendimentos pastorais é que você conversa, você aconselha, você ora, você explica à luz da palavra o que está acontecendo,
Passa um tempo, a pessoa volta para conversar com você sobre o mesmo problema. Ou seja, o que você falou, o que você orientou, não serviu para nada. A pessoa não decidiu virar a página e viver novas coisas em Deus. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo. Consegue. É só dar o passo. Dê um passo de cada vez. Por isso que a vida tem que ser vivida um dia de cada vez. Como eu já falei algumas vezes aqui, queridos, a vida ela só acontece num lugar. Entenda isso. A vida, a nossa existência, ela só acontece em um lugar. E esse lugar se chama hoje. A vida só acontece em um lugar. E esse lugar se chama hoje. Não se chama ontem e não se chama amanhã. Porque do mesmo jeito que não temos o controle do passado, não temos do futuro. Então precisamos viver o dia de hoje intensamente, profundamente, como se fosse o último dia da nossa vida. Mas sabe o que a maioria das pessoas fazem? Traz o passado para o presente, traz o futuro para o presente. Aí fica deprimido por causa do passado e ansioso por causa do futuro e não vive o presente. A maioria das pessoas fazem isso. Traz o passado para o dia de hoje, traz o futuro para o dia de hoje e não vive o hoje. Porque depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Mas a vida acontece num lugar chamado hoje. Por isso que Deus diz ali, vocês não percebem? Claro que não percebem. Não está vivendo hoje. Não está aproveitando esse dia como se fosse o último. Não está vivendo esse dia intensamente na presença de Deus. Não está com os olhos da fé abertos para perceber a bondade de Deus no dia de hoje. Por isso que Deus nos dá esse alerta. Estou fazendo sim coisas novas, vejam. Vocês não percebem. Então, queridos, esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Deus está fazendo uma coisa nova. Mas só viveremos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho para trás. Eu vou repetir. Só viveremos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho para trás. Isso é uma decisão. Por isso que Hebreus vai dizer que os nossos olhos devem estar firmemente em Jesus Cristo, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Engraçado, eu já falei isso uma vez aqui, e vocês já devem ter ouvido isso. Por que o retrovisor de um carro é menor do que o para-brisa, do que a frente, o vidro da frente do carro? Porque é mais importante que você está olhando na frente quando você está dirigindo do que você está olhando o que passou atrás. Por isso que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Porque é muito mais importante você olhar para frente do que você olhar para o retrovisor para ver o que já passou. E assim deve ser a nossa vida. Olha para frente. Tem grandes coisas chegando na sua direção. Você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Mas os melhores dias da sua vida estão na sua frente, não atrás. Então, a pergunta do devocional, que é o início, como continuar?
olhando para frente, esquecendo do que se foi. Para começar uma nova história, a antiga precisa ser encerrada. O novo não se manifesta no passado. O novo se manifesta no presente. E sabe, queridos, eu falei uma vez, eu não sei quem aí está online aí comigo e vai lembrar dessa pregação, se estava lá no dia que eu preguei isso, acho que foi numa quinta-feira à noite. Sabia que você pode construir o seu passado? Aí você vai falar, nossa pastor, agora eu não entendi. Sabia disso? Você pode construir o seu passado. Aí você vai falar, como é que eu construo o meu passado? Vivendo plenamente o hoje, porque o hoje vai virar passado. Hoje, dia 12/10, às 6h35 da manhã, vai virar passado. Então, que tal construir um bom passado, vivendo plenamente o hoje, fazendo coisas boas hoje, se entregando a Deus hoje, crendo em Deus hoje, avançando em Deus hoje, porque esse hoje vai passar, vai virar um passado. E quando ele voltar na sua memória, se você viveu plenamente o dia de hoje, intensamente em Deus, na hora que isso voltar na sua mente, vai voltar como esperança. Por isso que Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que eu vivi em Deus, aquilo que eu me entreguei em Deus. Então você tem o poder de construir o seu passado. Então construa um bom passado, não um passado de lamentação, não um passado de tristeza, não um passado de questionamentos. Construa um bom passado. Um passado de esperança, de expectativa, de fé em Deus, de certeza de que Deus está trabalhando, observando a bondade de Deus no dia de hoje, porque quando esse hoje virar ontem, você vai dizer, ontem Deus foi bom comigo, ontem Deus me abençoou. Queridos, faça da sua vida de hoje virar um testemunho no passado, faça a sua vida de hoje virar um testemunho no passado. Então você tem poder de construir o seu passado. Construa um bom passado, que gere uma boa memória, uma boa lembrança. Amém? Olhe para frente. Queridos, use o passado como uma plataforma de lançamento e não como uma cadeira de descanso. Eu vou repetir. Use o seu passado como uma plataforma de lançamento e não como uma cadeira de descanso. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver coisas novas na sua vida? Esqueça o que se foi. Você não tem controle no seu passado. O passado é uma âncora, o passado te prende, ele não deixa você avançar. Não traga para o seu presente o passado, não traga para o seu presente o futuro, porque como eu falei, a vida ela só acontece em um lugar, e esse lugar se chama hoje. Hoje eu e você estamos existindo, ontem não existimos mais, amanhã não saberemos se chegaremos lá, Deus é quem sabe. Então viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Viva intensamente, viva plenamente em Deus e construa um bom passado, porque o dia de hoje vai virar passado. Então se você fizer coisas boas hoje, se você viver intensamente hoje, se você se entregar para Deus hoje, se você entender o que Deus está fazendo na sua vida hoje, isso se tornará um bom passado. Mantenha os olhos na estrada e use o retrovisor só para evitar os problemas, para não repetir os mesmos erros do passado. Entenda uma coisa, querido, grave isso que eu vou dizer no seu coração.
O futuro não é um tempo. O futuro é um lugar. Eu vou repetir. O futuro ele não é um tempo. O futuro é um lugar. E é para lá que você está indo. É para lá que eu e você estamos caminhando. É o lugar que Deus preparou para mim e para você. Cheio da sua graça, cheio do seu favor, cheio do seu amor, cheio da sua misericórdia. É para lá que estamos indo. Então, queridos, eu te peço, com muito amor e temor, esqueça do passado. Vira a página. E isso é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém, nem o próprio Deus, pode tomar essa decisão por você. Decida virar a página. Olha o que Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E ele entendeu de uma forma tão profunda que olha o que ele escreveu aos Filipenses, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Olha isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele tomou essa decisão. E avançando para as que estão na minha frente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei se você entendeu, vou repetir esse versículo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, você tem um chamado na sua vida. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a gente fala chamado, a gente está falando não chamado específico, porque existe. Por exemplo, ser pastor é um chamado. Entenda uma coisa, pastor não é um cargo. Pastor é uma vida. Pastor é um chamado. Pastor é um estilo de vida. Você não cuida mais de você propriamente dito. Você cuida dos outros. Você vive pelo outro. Você vive em prol do reino de Deus. Você ama pessoas. Você quer ver as pessoas bem. Você quer que as pessoas encontrem o Senhor. Isso é um chamado específico. A pessoa se tornou um missionário. Isso é um chamado específico. Então Deus separa pessoas para um chamado específico. Mas entenda uma coisa. Todos nós temos um chamado na vida. Que é a própria vida. Então se você perguntar, pastor, qual é meu chamado? É a sua vida. Por isso que Paulo está dizendo que ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás. Ele olha para frente, para as coisas que estão adiante dele. E ele corre essa corrida chamada vida, respondendo o chamado celestial que ele recebeu em Cristo Jesus. A sua vida é o seu chamado. Então viva ela intensamente, com excelência, com temor, com amor, com dedicação, porque ela é seu chamado. E todo chamado devemos fazer com muito amor, com muita consideração, com muita entrega a Deus. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Você acordou hoje de manhã por causa desse chamado. Você acordou hoje de manhã por causa desse chamado que você tem, chamado vida, existência. Então vive intensamente, plenamente, esquecendo o que se foi. Amém? Entenda uma coisa.
O único que pode atrapalhar o seu avanço, o único que pode atrapalhar você viver o novo de Deus, é você mesmo. Sabia que você é o seu maior inimigo? Você sabia disso? Você é o seu maior inimigo. Por isso, esqueça o que se foi. Olhe para frente e viva o novo de Deus. Não se sabote. Sabe a autossabotagem? Às vezes você se sabota. Eu também. Por isso que eu digo, o único inimigo que pode atrapalhar você viver o novo de Deus é você mesmo. Às vezes a gente fala, né? Até como cristão a gente escuta isso. Ah, o diabo está fazendo isso comigo, o diabo está fazendo isso comigo. Queridos, a gente sabe que existe. A gente sabe que existe o diabo, existe Satanás, existe a luta espiritual, existe o mal. Só que a maioria das vezes, os problemas que vivemos são criados por nós mesmos. As lutas que enfrentamos são criadas por nós mesmos. Então, queridos, reconheça você como seu maior inimigo e pare de se auto-sabotar. Receba as promessas de Deus, viva as promessas de Deus e faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para as que estão adiante de mim. Então, a primeira coisa, para você conseguir continuar, esqueça o que se foi. Amém? Segunda coisa, são 3 coisas só. Hoje o devocional é um pouco mais curto. Segunda coisa, creia no que Deus está fazendo. Creia no que Deus está fazendo. O verso 19 que lemos diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, você não percebe? Eis que estou fazendo coisa nova, ela está surgindo, você não percebe? Sabe, queridos, acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir é uma decisão pessoal. É outra decisão. Entenda uma coisa, a vida, ela é um conjunto de decisões. Você está vivendo hoje o que você decidiu lá atrás. Nós somos resultados das nossas escolhas e decisões. Nós somos resultados das nossas escolhas e decisões. Então, acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir, acreditar que Deus está fazendo grandes coisas para a sua vida, isso é uma decisão pessoal. Como eu falei no início, quer você acredite ou não acredite, Ele continua sendo Deus. Quer você acredite ou não acredite, Ele continua sendo soberano. Sabe, ser otimista em relação ao presente e o futuro vai dizer muito sobre a qualidade da sua fé. A questão não é ter fé, como é a qualidade da sua fé? A questão não é o tamanho da fé, mas a qualidade da sua fé. Afinal de contas, Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você sabia que o grão de mostarda é a menor semente do mundo? É a menor semente do mundo. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: a questão não é o tamanho da sua fé, é a qualidade da sua fé. Ela é uma fé inabalável? Ela é uma fé alicerçada em mim, diz o Senhor. Ela é uma fé alicerçada na minha palavra. Então entenda, ser otimista em relação ao presente e ao futuro da sua vida, acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir, vai dizer muito sobre a qualidade da sua fé. E como eu falei, é interessante quando Jesus compara a fé com o tamanho de um grão de mostarda.
Como anda a sua fé? Qualquer vento que bate e balança a sua fé? Qualquer coisa que acontece estremece a sua fé? Então ela é uma fé sem qualidade. Ela é uma fé sem qualidade. Sabe, coisas novas estão sendo criadas a todo tempo por Deus. Deus tem prazer em nos trazer todos os dias um banquete de novidades, de soluções, de certezas, de convicções. Então decida viver o melhor de Deus. Decida olhar para frente. Decida caminhar com uma fé de qualidade verdadeira. Entenda uma coisa, o não decidir também é uma decisão. O não decidir também é uma decisão. Então, não decidir é decidir. Essa semana eu atendi uma pessoa muito desesperada. E no meio da conversa eu falei, olha, você está percebendo que você decidiu não viver mais? Você está tomando uma decisão na sua vida. Você decidiu não viver mais. Você decidiu não ser mais feliz. Você decidiu se entristecer todos os dias. Você decidiu entristecer sua família todos os dias. É uma decisão, você decidiu isso. E aí eu conversei e falei, vamos mudar essa decisão? Vamos decidir outras coisas agora? Decida ser feliz, decida amar a Deus, decida fazer o bem para a sua família, decida ser realmente um filho de Deus, decida levantar, seguir em frente, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. É uma decisão. Entenda uma coisa, eu já falei isso aqui também, eu vou repetir, porque na medida que eu vou falando, o Espírito Santo vai trazendo na minha mente informações e eu quero compartilhar com vocês. Na vida, na nossa vida, a gente já está caminhando para o final, na nossa vida a gente tem dois caminhos. Dois caminhos. O caminho do testemunho e o caminho da lamentação. Você escolhe. Ou você decide viver uma vida de lamentação, reclamando de tudo, lamentando de tudo, vivendo do passado, lamentando da vida, reclamando da vida, ou você decide o caminho do testemunho, testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, testemunhar um futuro glorioso na sua vida, testemunhar de que Deus continua sendo Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, fazer da sua vida, da estrada da sua vida, da jornada da sua vida, um testemunho. Você decide qual é o caminho que você quer viver, o caminho da lamentação ou o caminho do testemunho. É uma decisão sua. Qualquer uma das duas vai gerar consequência. Se você escolher o caminho da lamentação, você vai gerar na sua vida depressão, tristeza, angústia. É uma decisão sua. Se você escolher o caminho do testemunho, você vai colher esperança, expectativa, novas coisas. Você escolhe. No fundo do meu coração, eu gostaria de poder decidir isso por você. E eu faria com o maior prazer. Só que eu não posso. Eu não tenho essa oportunidade. Só você. Ou você escolhe o caminho da lamentação, ou você escolhe o caminho do testemunho de vida. Fazer dos problemas um testemunho. Fazer das dificuldades um testemunho, refletindo a glória de Deus em cada uma delas. Então, decidir. O não decidir também é decidir. Agora entenda, por causa da sua indecisão, você pode morrer antes mesmo de estar morto. Olha isso, por causa da sua indecisão, você pode morrer mesmo antes de estar realmente morto. Porque a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida
é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Eu vou repetir. A maior perda da vida não é a morte. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto estamos vivendo. Morreu a esperança, morreu a expectativa, morreu o futuro, morreu a vontade de viver, morreu o amor que você tinha pela vida, morreu. Você está vivo corporalmente falando. Aqui dentro você morreu. Creia no que Deus está fazendo. Creia no que Deus está fazendo. É possível continuar avançando. E por último, confie no amanhã que Deus te dará. Confie no amanhã que Deus te dará. No verso 19, que é o último verso do que lemos, de Isaías 43, ele diz: até no deserto eu vou abrir um caminho. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Entenda uma coisa, isso que você está vivendo não é o fim. Isso que você está vivendo não vai determinar o seu futuro. Porque a última palavra vem do Senhor. E o Senhor está dizendo para você e para mim nesta manhã que até no deserto Ele vai abrir um caminho. Até no deserto Ele vai abrir um caminho. Creia no futuro que Deus está preparando para você. Creia no amanhã que Deus está preparando para você. É promessa dele. E as promessas dele nunca falharam. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: confie em mim. Confie no meu amanhã. Oi, Meire. Isaías 43. Isaías 43, versículo 18 e 19. Esse é o versículo, a palavra introdutória do nosso devocional. Capítulo 43, versículo 18 e 19. Isso aí, Robson. Obrigado, meu amigo. Entendeu? Até no deserto Ele abrirá um caminho. Sabe, queridos, não tenha medo de deixar sua zona de conforto e mergulhar nas águas da fé. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, de viver o novo de Deus, porque lá você vai experimentar coisas sobrenaturais. Saia da escassez, da sequidão, e experimente coisas novas em Deus. Ele vai abrir um riacho no meio do deserto. Não tenha medo de deixar a sua zona de conforto e continuar avançando. Sabe, queridos, a fé, ela traz o céu na terra. A fé, ela faz o sobrenatural de Deus se tornar natural entre os homens, entre nós. Então creia no amanhã que Deus está preparando para você. Creia. Mudança gera um crescimento, mudança gera um amadurecimento. Confie que Deus está te dando um amanhã excepcional. Porque o próprio Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23, tudo é possível para aquele que crê. Então creia no amanhã que Deus tem para você. Amém, queridos? Entenda que Deus tem feito coisas novas entre nós todos os dias. Queridos, todo dia eu enxergo a bondade de Deus. Todo dia eu enxergo o que Deus está fazendo na minha vida. Hoje Ele já fez. E uma das coisas que Deus fez foi me dar graça e permitir eu estar aqui hoje com vocês. Desde as 6 da manhã, já vamos finalizar, vai dar 7 horas da manhã. Hoje é feriado. Estamos aqui. Isso é maravilhoso. Isso é a bondade de Deus.
Mas infelizmente, nem todos conseguem enxergar e experimentar o novo de Deus todos os dias. Mas entenda, a culpa não está em Deus, mas naqueles que decidiram não viver isso, naqueles que decidiram não experimentar isso. Deus está me chamando e te chamando por um novo tempo, por uma nova história, um novo lugar, um novo nível espiritual. Eis que faço nova todas as coisas. Estão surgindo, não percebem? Não percebem? Deus está dizendo nesta manhã para mim e para você, que Ele está nos convidando para viver na terra as coisas que acontecem no céu. Eu vou repetir. Ele está nos convidando para vivermos aqui na terra coisas que acontecem lá no céu, através dele. Através dele. Deus está fazendo uma coisa nova. Você não pode ficar de fora disso. Por isso que ele diz, não percebe? Não percebe? E eu quero finalizar esse devocional também com o livro de Isaías, só que agora capítulo 45, versículo 2 e 3, que diz assim: recebe essa palavra nesta manhã, guarda ela no seu coração. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus por isso. Eu irei adiante de ti. Olha o futuro glorioso que você tem, que eu tenho. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos, quebrarei as portas de bronze que existirem na sua jornada, despedaçarei as trancas de ferro que te impedem de continuar, para que você saiba que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome, que te chama pelo teu nome. Como continuar? Como? Essa foi a pergunta introdutória do devocional. Esquecendo o que se foi, crendo no que Ele está fazendo e confiando num futuro glorioso que Ele tem para você. Amém? Continue. É possível continuar. É possível continuar. Amém, queridos? Vamos orar? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Como continuar? É possível. É possível. Esqueça do passado. Creia no que Deus está fazendo e se prepare para um amanhã glorioso que Deus está preparando para você. Amém? Não desista. Nós somos um povo que não retrocede. Nós somos um povo que não retrocede. Esqueçam das coisas que ficaram para trás e avance, porque grandes coisas o Senhor tem para realizar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Creia nisso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este novo dia que está surgindo em nossas vidas. Obrigado por essa grande oportunidade de continuar vivendo o chamado que o Senhor nos deu, porque a nossa vida é o nosso chamado. Que possamos viver intensamente, plenamente o dia de hoje, porque hoje é o que acontece todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar nesta manhã. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor. Estamos aqui porque realmente fomos despertados pelo Teu Espírito por mais um dia de vida e que possamos dessa forma viver um coração grato por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por este novo dia.
este novo tempo, esta nova história. Como diz a tua palavra hoje, que o Senhor está fazendo coisas novas e que venhamos a perceber tudo que o Senhor está realizando para o nosso bem. Senhor, que os nossos olhos se abram para enxergar aquilo que ainda não enxergamos, para contemplar aquilo que ainda não contemplamos e perceber a tua bondade na nossa vida todos os dias. Obrigado, Pai. O que seríamos de nós sem a tua presença? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra de hoje, que foi clara, objetiva, direta, que realmente temos que como continuar. Como diz a pergunta, como continuar? Pai, obrigado por nos ensinar que devemos realmente estar com os olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, esquecer do passado, virar a página e continuar andando na direção do nosso futuro, que é um lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Que venhamos continuar firmes nas tuas promessas, entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e Pai, e nos abençoa plenamente, profundamente. Pai, como é bom saber que temos um Deus vivo e fiel. Como é bom saber que temos um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e mesmo assim se tornou Pai de cada um de nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoe em tudo, Pai. Estenda a tua boa mão. Os abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Que eles possam viver aquilo que eles ainda não viveram no Senhor. Experimentar o que eles ainda não experimentaram. E ter a certeza de que o Senhor é Deus, é soberano. Pai, tira deles todo medo, toda angústia, toda depressão, toda tristeza, que eles possam continuar avançando debaixo da tua promessa. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles sejam transformados por essa palavra, tocados por essa palavra, e que eles possam viver o melhor. O melhor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor venha vos abençoar. Que esta palavra de hoje seja uma palavra que alimente o seu coração. Amém? Como continuar? É possível continuar. Esquecendo do passado, esquecendo do que se foi. Esqueça. O passado ele prende, esqueça. Creia no que Deus está fazendo. Creia. Ele diz, faço nova todas as coisas. E confie que Ele te dará um amanhã extremamente abençoado, porque quem faz o futuro, o amanhã, é o próprio Senhor. Confia e descansa. Amém, querido?